A filha do milionário viúvo se escondeu embaixo da cama para testar a madrasta e os trigêmeos, até que a garçonete fez o impossível. A primeira vez que Mariana Azevedo pisou na mansão dos Nogueira, sentiu o estômago revirar. Não era medo, ou pelo menos não só isso. Era a sensação estranha de estar entrando num mundo que nunca foi feito para gente como ela. O portão eletrônico abriu devagar, como se estivesse julgando se ela merecia passar. O jardim era do tamanho do quarteirão inteiro onde ela morava, com grama aparada certinha e uma fonte no meio que jorrava água iluminada. Mariana apertou a alça da bolsa surrada e respirou fundo. É só por hoje. Murmurou para si mesma. Só algumas horas e eu volto para casa. Dona Carmela tinha ligado de manhã, quase sem fôlego. Mariana, filha, preciso de você. É uma emergência. A ninheira dos trigêmeos do Augusto tinha largado tudo da noite para o dia, sem dar satisfação. E a família estava desesperada. Você é boa com crianças, eu confio em você. E olha, vão pagar bem, muito bem. Mariana precisava de dinheiro. A insulina da mãe tinha subido de preço de novo, e o salário de garçonete mal cobria o aluguel. Então, ali estava ela. Subindo os 3 degraus de mármore da entrada, com o uniforme vermelho do restaurante ainda cheirando a fritura e café, uma mulher abriu a porta antes mesmo que ela tocasse a campainha. Alta, loira platinada, unhas perfeitas pintadas de vermelho sangue. Sorriu. Mas o sorriso não chegou nos olhos. Você deve ser a Mariana, disse, olhando-a de cima a baixo, como quem avalia um objeto na vitrine. Eu sou Renata, a esposa do Augusto, entre. O hall de entrada era imenso, um lustre de cristal pendia do teto altíssimo, jogando pedacinhos de luz nas paredes brancas, quadros caros, tapetes persas. Silêncio. Muito silêncio. Mariana nunca tinha estado num lugar tão bonito e tão assustador ao mesmo tempo. Os bebês estão no 2º andar, Renata disse, já subindo a escada sem olhar para trás. 3 meninos, Mateus, Emiliano e Gael. 8 meses, mamadeiras a cada 3 horas, trocar fralda quando chorarem. E não deixe eles acordarem meu marido, ele trabalha muito e precisa descansar. Mariana seguiu, tentando decorar cada instrução quando chegaram ao quarto das crianças. Sentiu o peito apertar. Eram 3 bercinhos lado a lado, cada um com um bebê dormindo, tão pequenos, tão frágeis. Um deles devia ser Mateus, pelo lunar em forma de estrela no pescocinho. Mexeu a mãozinha no ar, como se estivesse sonhando. Qualquer problema, não me acorde. Resolva sozinha. Renata já estava saindo. E não mexa nas minhas coisas, nada aqui é barato. A porta se fechou com um clique seco e Mariana ficou sozinha com os 3 anjinhos. Foi até a janela e olhou lá para fora. A cidade brilhava lá embaixo, tão longe. Ela estava no Jardim Europa, o bairro mais chique de São Paulo, numa mansão que valia mais do que ela ganharia na vida inteira. As primeiras horas passaram tranquilas. Deu mamadeira para o Emiliano, que era o mais chorão. Trocou a fralda do Gael, que não parava de tentar agarrar o dedo dela com aquelas mãozinhas minúsculas. Cantarolou baixinho uma música que a mãe costumava cantar para ela quando era pequena. Os 3 foram se acalmando, um por um, até caírem no sono. Mariana estava guardando as fraldas limpas no armário quando percebeu a foto. Um porta-retrato grande, de moldura preta, em cima da cômoda. Uma mulher linda, de sorriso suave, cabelo escuro caindo nos ombros. Tinha algo escrito embaixo: Clara Nogueira, para sempre em nossos corações. A esposa que morreu, Mariana pensou. Dona Carmela tinha contado um pouco da história. Clara tinha morrido no parto dos trigêmeos 8 meses atrás. Augusto tinha ficado destruído e se casado de novo rápido demais, com Renata. Coitado do homem. Dona Carmela tinha suspirado. Acho que ele só queria uma mãe para os meninos. Mas olhando aquela foto, Mariana sentiu um arrepio. Os olhos de Clara pareciam olhar direto para ela, como se estivessem tentando dizer alguma coisa. 00:40.
Mariana estava sentada na poltrona ao lado dos berços, quase pegando no sono, quando ouviu um barulho abafado, como uma respiração presa. Vinha debaixo da cama de casal que ficava do outro lado do quarto. Aquela devia ser a cama da babá anterior. O coração disparou. Ela se levantou devagar, segurando o celular como se fosse uma arma. Será que tinha alguém ali, um ladrão, merda? E se fosse perigoso? Ajoelhou-se no chão, o coração batendo na garganta, e levantou o edredom cinza que pendia até o chão. Dois olhos arregalados a encararam de volta. Mariana sufocou um grito. Shhh! A garota embaixo da cama levou o dedo aos lábios. Era jovem, uns 20 anos, magra, cabelo preto longo, segurava um celular com a câmera ligada. Por favor, não grita, eu sou a Valéria, a filha do meu pai. O que você está fazendo aí embaixo? Mariana sussurrou, ainda em choque. Eu tô gravando, preciso de provas. A Renata, ela... A porta do quarto se escancarou com tanta força que bateu na parede. Renata entrou como um furacão, o robe de seda esvoaçando atrás dela, os olhos injetados de raiva. Eu sabia, ela gritou apontando o dedo para Mariana. Eu sabia que você era uma ladra. O quê? Mariana se levantou de um pulo, o sangue gelando. Do que a senhora está falando? A minha pulseira de diamantes sumiu do meu quarto. Renata estava fora de si, a voz ecoando no quarto inteiro. E adivinha quem é a única pessoa de fora que entrou nessa casa hoje? Você. Os bebês acordaram todos ao mesmo tempo, chorando. Mariana correu até eles, pegando Emiliano no colo, tentando acalmar Mateus com a outra mão. Eu não peguei nada. Eu nem entrei no quarto da senhora. Mentirosa. Renata avançou, mas parou ao ver Valéria se arrastando de debaixo da cama, o celular ainda na mão. Renata, Valéria disse, a voz tremendo, mas firme. Eu estava gravando tudo, tudo mesmo. O silêncio que se seguiu foi cortante. Renata olhou para a enteada, depois para Mariana, depois de volta para Valéria. A máscara de esposa perfeita escorregou por um segundo, e o que apareceu por baixo fez Mariana recuar. Era ódio puro, cru, perigoso, mas então Renata sorriu. Aquele sorriso de porcelana. Gelado, gravando o quê, querida? Uma babá que eu peguei roubando, ótimo. Vai ser útil quando eu chamar a polícia. Eu não roubei nada, Mariana repetiu, a voz saindo mais firme agora, mesmo com as mãos tremendo. Apertou Emiliano contra o peito. O bebê se acalmou no calor do corpo dela. E isso lhe deu coragem. E eu não vou embora até provar. Renata deu um passo à frente, tão perto que Mariana podia sentir o cheiro doce e enjoativo do perfume caro. Você não passa de uma garçonete fudida. Ela sussurrou, baixo o suficiente para só Mariana ouvir. E garçonetes não ganham de gente como eu nunca. Deu meia volta e saiu batendo a porta. Mariana ficou parada, tremendo, com os 3 bebês chorando ao redor dela. Valéria se aproximou, os olhos vermelhos. Eu sinto muito, eu devia ter te avisado. Ela é perigosa. Por que você estava gravando? Valéria engoliu em seco. Porque eu acho que ela quer machucar meus irmãos e ninguém acredita em mim. Lá fora, um carro entrou na garagem. Passos pesados na escada, a porta se abriu de novo e um homem entrou. Alto, grisalho, terno amassado, olheiras profundas, Augusto Nogueira. Ele olhou para a cena, Mariana com o bebê no colo, Valéria com o celular na mão, os outros 2 trigêmeos chorando. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, exausto. E Mariana percebeu. Naquele momento, que tinha acabado de entrar numa guerra, uma guerra que ela não sabia se ia conseguir vencer, Mariana decidiu ficar. Não por causa do dinheiro, embora precisasse dele desesperadamente. Não por causa de Augusto, que na noite anterior tinha olhado para ela com aqueles olhos cansados e pedido só mais alguns dias, até eu conseguir outra pessoa.
Ela ficou por causa dos 3 bebês que agora a olhavam do berço com aqueles olhinhos curiosos, inocentes, completamente alheios ao perigo que rondava aquela casa. Passou a noite em claro, naquela primeira noite, sentada na poltrona, imaginando o que diabos tinha se metido. Quando o sol finalmente nasceu, pintando o quarto de dourado, Mateus acordou primeiro e Mariana o pegou no colo. Ele cheirava a talco e leite morno, encostou a cabecinha no ombro dela e pronto, estava perdida. "Não posso deixar vocês", sussurrou beijando a testa dele. Renata apareceu às 9 da manhã, impecável como sempre. Maquiagem perfeita, cabelo preso num coque elegante, roupa de ginástica cara, daquelas que custam mais que o aluguel de Mariana. Trazia uma bandeja com mamadeiras. "Bom dia", disse com aquele sorriso que não chegava nos olhos. "Preparei o café da manhã dos bebês." Mariana pegou uma mamadeira, agradeceu e foi dar para o Gael, que já estava resmungando de fome. Mas no momento que o bico encostou na boquinha dele, o bebê virou o rosto chorando estranho. Ele tinha mamado bem a noite inteira. "Deixa eu tentar de novo", Mariana murmurou. Mas Gael empurrou a mamadeira com a mãozinha. Emiliano e Mateus fizeram o mesmo. "Que esquisito", Renata disse. Mas tinha algo no tom dela. "Algo? Satisfeito? Devem estar enjoados, bebês são assim mesmo." Passou o dia todo tentando alimentá-los com aquelas mamadeiras. Os 3 recusaram, chorando cada vez mais alto, ficando vermelhos de tanto berrar. Mariana estava desesperada. Será que tinham ficado doentes? Será que era culpa dela, às 2 da tarde? Quando Renata tinha saído para o salão de beleza, Mariana decidiu preparar ela mesma uma mamadeira nova. Com a fórmula que tinha visto no armário, limpou tudo direitinho, mediu a temperatura na parte interna do pulso, como a mãe tinha ensinado quando ela ajudava a cuidar dos primos pequenos. Gael tomou tudo, cada gota, e sorriu. Foi aí que Mariana entendeu. Tinha algo errado nas mamadeiras que Renata tinha trazido à noite, quando foi trocar a fralda de Emiliano. Viu as marquinhas vermelhas, assaduras, mas ela tinha passado pomada em todos eles na última troca. Tinha certeza absoluta. Checou a embalagem da pomada, era outra, uma marca diferente da que tinha usado de manhã. "O que você fez?", sussurrou, olhando para o tubo na mão, no 3º dia. Renata entrou no quarto com uma mulher vestida de branco. "Essa é Jussara. Enfermeira, vai ajudar a supervisionar os cuidados com meus enteados." A ênfase no meus era venenosa. Afinal, com tantos incidentes, é melhor ter alguém profissional por aqui. Jussara era fria, sisuda, e vivia anotando coisas numa prancheta. Observava cada movimento de Mariana com olhos de falcão. "Não é assim que se segura um bebê", corrigia. "Essa mamadeira está muito quente. Você está demorando muito para trocar a fralda." Mariana sentia as paredes fechando. Uma tarde, quando Renata achou que estava sozinha na sala, Mariana a ouviu ao telefone. Estava passando na escada com uma pilha de roupinhas limpas, quando a voz dela vazou pela porta entreaberta. "Se a Valéria assinar, tudo é meu, se não..." Pausa, risada baixa, cruel. "Eu assusto até ela ir embora. Ela é fraca." Sempre foi. Mariana congelou, recuou devagar, o coração martelando, e subiu correndo para o quarto. Precisava contar para alguém. Mas para quem? Augusto mal estava em casa. Valéria vivia trancada no quarto, com medo da madrasta. Dona Carmela estava longe demais. Foi no 4º dia que achou a chupeta. Estava guardando brinquedos quando viu no canto do armário, meio escondida atrás de uma pilha de fraldas, uma chupeta nova, ainda na embalagem. Mas tinha algo estranho. Abriu o pacote. Já estava aberto, na verdade, só fechado de novo. E sentiu o cheiro, amargo, ardido, errado. Não pensou 2 vezes. Enfiou a chupeta numa sacolinha plástica e escondeu no fundo da bolsa. Não sabia o que era, mas sabia que não era normal. À noite, o celular tocou. Era a mãe. "Filha, preciso da insulina."
Tô passando mal. Mariana fechou os olhos, apertando o telefone. Eu sei, mãe. Eu vou dar um jeito, prometo. Você tá bem. Sua voz tá estranha. Tô sim, só, cansada. Mentira. Estava apavorada. No 5º dia, começaram a sumir coisas. Primeiro foi um brinco de ouro que Renata jurou ter deixado na penteadeira. Depois, uma carteira de couro, sempre quando Mariana estava de plantão. Sempre com Renata fazendo questão de comentar na frente de Augusto. Que estranho. Né, amor? Nunca tinha sumido nada aqui em casa. Augusto olhava para Mariana com aquela expressão. Não era acusação ainda, mas era dúvida. E dúvida já era o bastante para quebrar ela por dentro. Valéria a encontrou chorando no banheiro numa dessas noites. Ela tá fazendo isso de propósito, Valéria disse, sentando no chão ao lado dela. Eu sei que é ela, eu só não consigo provar. Porque ela me odeia tanto, eu nem conheço ela direito. Porque você é boa com meus irmãos. Valéria limpou as próprias lágrimas. E ela não suporta ninguém que seja melhor que ela em alguma coisa. Minha mãe era assim, bondosa, amava esses bebês mais que tudo, a Renata. Eu acho que ela não ama nada além de dinheiro. Seu pai sabe disso. Valéria negou com a cabeça. Ele não quer saber. Ele tá quebrado desde que minha mãe morreu. Acho que ele se casou com a Renata só para não ficar sozinho. Mas ele não vê quem ela realmente é. Eu preciso fazer alguma coisa, Mariana disse. Esses bebês não estão seguros. Eu sei. Valéria respirou fundo. Eu vou te ajudar, mas a gente precisa ser esperta se a Renata descobrir. Não precisou terminar a frase. Naquela noite, Mariana começou um caderno, anotou tudo. As mamadeiras recusadas, as pomadas trocadas, a chupeta estranha, as coisas que sumiam. Os horários, as testemunhas, cada detalhe. Escondeu o caderno dentro da fronha do travesseiro. No 6º dia, Dona Carmela ligou, a voz tensa. Mariana, a Renata veio aqui no restaurante hoje. O sangue de Mariana gelou. O quê? Ela disse que se eu não te mandar embora, ela vai fazer uma denúncia anônima na vigilância sanitária. Disse que tem provas de que a gente serve comida estragada. Meu Deus! É mentira, óbvio. Mas a mulher tem dinheiro, tem influência. Ela pode ferrar com a gente, Mariana. Pode fechar o restaurante. Mariana encostou na parede, as pernas bambas. Dona Carmela, eu saio. Eu não quero que a senhora perca. Nem vem com essa. A voz da Dona Carmela saiu firme. Aquela víbora não vai me intimidar. Você fica aí. Protege aqueles bebês. Eu dou um jeito no meu lado. Quando desligou, Mariana se deixou escorregar até o chão. Estava afundando, e cada dia que passava, a água subia mais. Na manhã do 7º dia, acordou e foi pegar o caderno. Tinha sumido, revirou a fronha, procurou embaixo do colchão, no armário, em todo lugar, nada. E quando voltou para o quarto dos bebês, Renata estava lá encostada no batente da porta, sorrindo, aquele sorriso de quem já tinha vencido, procurando alguma coisa. Perguntou, passando as unhas vermelhas no batom. Porque eu achei um caderninho muito interessante hoje de manhã. Cheio de mentiras sobre mim, que pena que ele caiu no incinerador. Mariana sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Você não tem nada, querida. Renata sussurrou, se aproximando. Nada. E quando eu terminar com você, vai sair daqui sem um centavo. Sem referências e com uma reputação de ladra, ninguém nunca mais vai confiar em você. Virou e saiu, deixando um rastro de perfume caro e ameaças. Mariana caiu de joelhos no tapete. Os bebês dormiam tranquilos nos bercinhos, alheios, tão pequenos, tão indefesos. Eu não vou deixar ela vencer, sussurrou, limpando as lágrimas com raiva. Eu juro que não. Mesmo sem saber como, foi Valéria quem encontrou Mariana sentada no chão do quarto dos bebês, abraçada aos próprios joelhos, olhando para a parede. A menina entrou em silêncio, fechou a porta devagar e se sentou ao lado dela. Ela queimou meu caderno.
Mariana disse, a voz vazia. Eu perdi tudo. Eu sei. Valéria respirou fundo. Eu vi. Ela jogou na lareira da sala de estar e ficou lá, vendo queimar, sorrindo como se fosse divertido para ela. As duas ficaram em silêncio. Mateus resmungou no berço e Mariana se levantou automaticamente para ajeitá-lo, passou a mão no cabelo fininho dele e o bebê voltou a dormir. Era o único momento em que ela se sentia útil, necessária com eles. A gente não pode desistir, Valéria disse de repente. Minha mãe não desistiria. Mariana olhou para ela. Os olhos de Valéria estavam vermelhos, mas tinha algo mais ali. Determinação. Eu achei uma coisa. A menina continuou, tirando o celular do bolso. Lembra que eu te falei dos documentos que vi na pasta dela? Consegui tirar foto antes que ela percebesse. Abriu a galeria e mostrou. Eram papéis oficiais, cheios de termos jurídicos que Mariana mal entendia. Mas algumas palavras saltavam da tela. Fideicomisso, herança, cláusula de renúncia, transferência total de bens. O que é isso? Mariana perguntou. É um contrato que a Renata quer que eu assine. Diz que eu abro mão da minha parte da herança da minha mãe em troca de uma quantia única. Valéria apertou o celular com tanta força que os dedos ficaram brancos. Se eu assinar, os meus irmãos ficam sozinhos. E aí ela pode fazer o que quiser com eles. Mas seu pai não deixaria isso acontecer. Meu pai não tá vendo nada. A voz de Valéria saiu quebrada. Ele tá tão afundado na dor que não percebe o que está acontecendo debaixo do próprio nariz. A Renata sabe disso. Ela conta com isso. Mariana sentou na poltrona processando. Por que você não mostra isso para ele? Porque ela vai dizer que eu tô inventando, que eu tô com ciúmes, que eu não aceito que ele refez a vida. Valéria esfregou os olhos. Ela já plantou essas ideias na cabeça dele. Eu escuto eles conversando, ela sempre coloca uma pulguinha atrás da orelha. A Valéria tá tão rebelde ultimamente. Acho que ela tá ressentida comigo. Ela não aceita que eu cuide dos irmãos dela. Mariana conhecia aquele tipo de manipulação. Tinha visto a mãe passar por isso com o ex-padrasto, palavrinhas aqui, insinuaçõezinhas ali, até que ninguém mais acreditava em você. Então a gente precisa de provas concretas, Mariana disse. Provas que nem ela consiga negar. Como a chupeta que você achou, Mariana assentiu. Eu guardei, tá no fundo da minha bolsa, dentro de uma sacolinha. A gente precisa levar para analisar. Custa caro. Eu não tenho dinheiro para isso agora. Mariana mordeu o lábio. Minha mãe precisa de remédio, eu gastei tudo que tinha. Valéria ficou quieta por um momento. Eu tenho um dinheiro guardado, da mesada que minha mãe deixou para mim. A Renata não sabe, eu posso pagar. Não, você não precisa. Sim, eu preciso. A menina segurou a mão de Mariana. Você está arriscando tudo para proteger meus irmãos. Deixa eu ajudar. Por favor. Mariana sentiu os olhos arderem. Tinha tanto tempo que ninguém estava do lado dela. Tanto tempo lutando sozinha. Tá bom, sussurrou. A gente faz isso juntas. Foi assim que começou a aliança. Duas mulheres de mundos completamente diferentes. Unidas por 3 bebês inocentes e um monstro de salto alto. Naquela noite, depois que Renata foi dormir e Augusto tinha saído para mais uma reunião de trabalho, Mariana contou tudo para Valéria. Cada detalhe. As mamadeiras que os bebês recusavam, as pomadas trocadas, as coisas que sumiam misteriosamente. E foi quando estava falando que se deu conta, tinha que contar a parte mais dolorosa também. Eu perdi um bebê, começou, a voz saindo rouca. Há 6 anos, eu tinha 21. Valéria segurou a respiração. Eu era apaixonada por um cara. Achei que a gente ia casar, ter uma família. Quando descobri que estava grávida, ele sumiu, literalmente, mudou de cidade, bloqueou meu número, nunca mais deu as caras. Mariana limpou uma lágrima que teimava em cair. Fiquei sozinha, minha mãe já estava doente. Eu trabalhava 2 empregos, não parava de pé. Com 5 meses eu tive um sangramento, cheguei no hospital, mas era tarde. Mariana,
Eu perdi meu filho naquele dia e perdi a chance de ser mãe também. Os médicos disseram que eu não posso mais ter filhos. Olhou para os 3 bercinhos. É por isso que eu sei reconhecer perigo quando vejo. É por isso que eu não consigo ir embora. Porque se eu não proteger esses bebês, quem vai? Valéria abraçou ela, forte. E as duas choraram juntas. Quando o choro passou, Mariana enxugou o rosto e puxou um caderno novo que tinha comprado no caminho de casa. Dessa vez, ia esconder melhor. Começou a escrever de novo, tudo desde o começo. Dessa vez, a gente vai ser mais esperta. Disse, escrevendo rápido, eu vou tirar foto de cada página e mandar para você. Você salva na nuvem, em 3 contas diferentes. Se ela achar o caderno de novo, a gente tem backup. E as gravações, Valéria acrescentou. Eu vou continuar gravando quando der, toda vez que ela falar algo suspeito. Tem que ser discreta. Eu sei. A menina sorriu pela primeira vez em dias. Minha mãe sempre dizia que eu era boa em ser invisível quando queria. Nos dias seguintes, viraram detetives. Mariana anotava cada movimento suspeito, cada mamadeira estranha, cada palavra venenosa que Renata soltava quando achava que ninguém ouvia. Valéria gravava conversas telefônicas, fotografava documentos, investigava. Foi numa dessas investigações que Valéria descobriu mais uma coisa. Olha isso, disse, mostrando o celular para Mariana. Era uma pesquisa no Google. Substâncias que causam irritação em bebês sem deixar rastro. Mariana sentiu o estômago embrulhar. Você acha que... Eu sei que sim. Eu vi o histórico do computador dela quando ela esqueceu de deletar. Valéria engoliu seco. Ela está pesquisando formas de machucar eles sem que ninguém perceba. A gente precisa de mais provas. Precisamos. A porta se abriu de repente. Augusto entrou. E pela primeira vez, desde que Mariana tinha chegado ali, ele parecia realmente prestar atenção no que estava acontecendo. Olhou para Valéria com o celular na mão, para Mariana com o caderno no colo, para os bebês dormindo tranquilos. Vocês duas estão escondendo alguma coisa de mim. Disse, não era uma pergunta. Mariana e Valéria se entreolharam. Era agora ou nunca. Mas antes que qualquer uma pudesse falar, Renata apareceu atrás de Augusto, a mão no ombro dele, possessiva. Amor, você precisa descansar, tá trabalhando demais. Eu tô bem. Ele se soltou da mão dela. E Mariana viu um lampejo de algo no rosto de Renata. Surpresa, raiva. Pai! Valéria começou. Mas a voz falhou. Augusto olhou para a filha com aqueles olhos cansados. O que foi, Val? Mariana viu o momento em que Valéria quase contou tudo. Viu a coragem se formando, as palavras na ponta da língua. Mas então, Renata se aproximou, pousou a mão no braço de Augusto de novo e sorriu aquele sorriso de serpente. A Valéria tem ficado tão estressada com a faculdade, né, querida? Talvez você precise de um tempo para relaxar. Que tal uns dias na praia? Eu posso organizar tudo. Afastar Valéria, era disso que se tratava. Eu tô bem aqui. Valéria disse, firme. Augusto suspirou. Tá todo mundo cansado, vamos dormir, amanhã a gente conversa. E saiu, levando Renata com ele. Mas antes de fechar a porta, Renata olhou para trás. O olhar que lançou para Mariana e Valéria era claro. Eu sei o que vocês estão fazendo. E vocês vão se arrepender. Mariana guardou o caderno dentro da fronha do travesseiro de novo. Dessa vez, ia dormir com ele embaixo da cabeça. A gente está chegando perto. Valéria sussurrou. Ela está ficando nervosa. É quando as cobras são mais perigosas. Mariana respondeu, quando estão acuadas. Naquela noite, nenhuma das duas conseguiu dormir direito. Mariana acordou com o coração disparado. Alguma coisa estava errada, pulou da poltrona onde tinha cochilado e correu até os berços. O caderno ainda estava debaixo do travesseiro. Tinha checado 3 vezes antes de fechar os olhos. Mas não era isso que a tinha acordado. Era o silêncio, um silêncio pesado, sufocante. Foi até a porta e a abriu devagar.
O corredor estava escuro, mas uma luz vinha de baixo, da sala de estar. E vozes. Renata estava falando com alguém ao telefone. Mariana desceu as escadas em silêncio, descalça. Cada degrau uma eternidade. Ficou escondida atrás da parede, apenas ouvindo: "Eu sei que custa caro, mas preciso que seja discreto. Não pode deixar marcas, entendeu?" Pausa. Não é para matar. Só o suficiente para deixar bem claro que ela não é competente. Se os bebês ficarem doentes de novo, todo mundo vai achar que é culpa dela. O sangue de Mariana gelou. Ótimo. Amanhã, então, coloca na mamadeira da madrugada. Ela nunca vai desconfiar. Quando a ligação terminou, Mariana voltou correndo para o quarto, o coração batendo tão forte que doía. Sentou no chão, abraçou os joelhos, tentou pensar, tentou respirar. Renata ia envenenar os bebês e ia botar a culpa nela. Tinha que fazer alguma coisa. Tinha que fazer agora. De manhã cedo, antes do sol nascer, Mariana saiu do quarto e foi até o da Valéria. Bateu baixinho na porta. "Entra!" A menina sussurrou do outro lado. Mariana entrou e contou tudo, cada palavra que tinha ouvido. Valéria ficou branca. "A gente precisa levar a chupeta para o laboratório hoje." Mariana disse: "Não dá mais para esperar. Se a gente conseguir provar que ela já tentou machucar eles antes, talvez seu pai acredite." "Quanto custa?" "Eu liguei ontem, R$ 300 para análise completa." Valéria pegou a carteira. "Eu tenho 200 aqui." Mariana olhou para o próprio celular. Tinha R$ 120 na conta. Era tudo que sobrava, o dinheiro que ia usar para comprar a insulina da mãe no fim do mês. "Mariana, você não precisa." "Preciso, sim." Mariana respirou fundo. "Se eu não fizer isso, esses bebês podem morrer. O que adianta salvar minha mãe se eu deixar 3 crianças morrerem?" Mas as mãos tremiam quando pegou o celular para fazer a transferência. R$ 120, o último dinheiro que tinha, e a mãe, precisando de remédio, fechou os olhos e apertou confirmar. À tarde, quando Renata saiu para mais uma reunião, Mariana e Valéria foram até o laboratório na Vila Mariana. Era pequeno, discreto, meio escondido entre uma farmácia e uma loja de roupas. Um senhor de óculos grossos atendeu, pegou a sacolinha com a chupeta e disse que o resultado sairia em 3 dias. 3 dias é uma eternidade, Valéria disse no caminho de volta. "A gente aguenta." Mariana respondeu, tentando convencer a si mesma também. Mas quando chegou em casa, tinha uma mensagem da mãe. "Filha, passei mal de novo hoje. A vizinha me levou no posto. O médico disse que eu preciso da insulina urgente. Você consegue mandar o dinheiro essa semana?" Mariana leu a mensagem 3 vezes. Cada palavra era uma facada. Ligou para a mãe, as mãos tremendo. "Mãe, oi filha, você tá bem? Sua voz tá estranha." É que eu usei o dinheiro para outra coisa. Uma emergência." Silêncio do outro lado. "Mãe, tá tudo bem, amor." A voz dela saiu fraca, mas firme. "O que você precisou fazer?" Mariana contou tudo. Os bebês, Renata, o veneno, a chupeta, o laboratório. Quando terminou, estava chorando. "Eu sinto muito, mãe. Eu sinto tanto, mas eu não podia deixar." "Mariana," a mãe a cortou. E tinha algo na voz dela que Mariana não ouvia há anos. "Força! Você fez a coisa certa, mas você precisa do remédio. E eu vou conseguir. Eu vou no posto amanhã, vou conversar com a assistente social, vou dar um jeito. Sempre dei, não foi." A mãe respirou fundo, pesado. "Mas você, filha, você tem 3 bebês dependendo de você agora. Você não pode abandonar eles. Eles não são meus filhos, mãe. Não precisa ser de sangue para ser mãe, Mariana. Você sabe disso melhor que ninguém." Quando desligou, Mariana ficou olhando para o celular. Saldo, R$ 8,50. Mas tinha feito a escolha certa. Tinha que acreditar nisso. Naquela noite, Renata apareceu no quarto com as mamadeiras. Mariana sentiu o estômago revirar.
Já preparei para a madrugada, Renata disse, deixando as 3 mamadeiras na mesinha. Assim você não precisa se preocupar. Mariana forçou um sorriso. Obrigada. Assim que Renata saiu, pegou as 3 mamadeiras e desceu até a cozinha, despejou todo o leite na pia, lavou cada mamadeira 3 vezes com água fervente, preparou tudo de novo, do zero, testando cada gota antes de encher, voltou para o quarto às 3 da manhã, exausta, mas aliviada. Os bebês mamaram tranquilos. No dia seguinte, Renata notou. Os bebês dormiram a noite toda. Perguntou de manhã, os olhos estreitos. Dormiram. Mariana respondeu. Mamaram direitinho e dormiram. Viu a mandíbula de Renata se apertar. Que bom, mas não era bom. Mariana sabia. Tinha estragado o plano dela à tarde. Quando foi pegar o celular, viu que tinha sumido. Revirou tudo, nada. Procurando isso, Jussara, a enfermeira, apareceu segurando o aparelho. Achei caído no chão do corredor. Mariana pegou de volta. Obrigada. Mas quando checou, viu. Alguém tinha tentado desbloquear várias vezes. Ainda bem que tinha senha. À noite, Dona Carmela ligou. Mariana, a vigilância sanitária apareceu aqui hoje. Não. Receberam uma denúncia anônima. Disseram que servimos comida estragada, que tem rato na cozinha, um monte de mentira. A voz de Dona Carmela tremia de raiva. Passaram 4 horas aqui revirando tudo, não acharam nada, óbvio. Mas a humilhação, filha, todo mundo viu. Os clientes ficaram com medo. O movimento caiu pela metade hoje. Dona Carmela, eu sinto... Não, você não sente nada. Isso não é culpa sua. A mulher respirou fundo. Mas eu queria te avisar. Essa Renata tá jogando sujo, muito sujo, e não vai parar. Quando desligou, Mariana sentou na poltrona, olhando para os bebês dormindo. Mateus roncava baixinho. Emiliano tinha o dedinho na boca. Gael abraçava um ursinho de pelúcia, tão pequenos, tão inocentes. Eu não vou deixar ela ganhar, sussurrou. Eu prometo. No 3º dia, o laboratório ligou. Detectamos presença de capsaicina, o componente ativo da pimenta, em concentração suficiente para causar irritação severa em mucosas. Em bebês, isso pode causar dor intensa, queimação, vômito e até reações alérgicas graves. Mariana fechou os olhos, aliviada e horrorizada ao mesmo tempo. Tinha prova concreta, mas quando foi pegar o resultado impresso, o atendente disse: são mais R$50 pela impressão certificada com carimbo do laboratório. R$50 que ela não tinha. Valéria estava na faculdade, não podia ligar. E Mariana tinha R$8,50 na conta. Ficou parada no balcão. O desespero subindo pela garganta. Estava tão perto, tão perto. Moça, você vai imprimir ou não? Pensou na mãe, pensou nos bebês, pensou em desistir, voltar para casa, esquecer tudo isso. Mas então olhou para o celular, tinha um número ali, um número que não ligava há anos. O pai, o homem que tinha abandonado ela e a mãe quando ela tinha 5 anos. O homem que devia pensão até hoje. O homem que ela jurou nunca mais falar. Apertou o número antes de poder pensar melhor. Alô, pai, sou eu, Mariana. Silêncio. Eu sei que você não me deve nada. Eu sei que você me abandonou, mas eu tô pedindo. Eu preciso de R$50. É para salvar 3 crianças. Eu explico depois. Mas por favor, é urgente. Mais silêncio. E então, me manda o Pix. 15 minutos depois, o dinheiro caiu na conta. Mariana pegou o laudo impresso, certificado, com carimbo, e quando saiu na rua, deixou as lágrimas caírem. Tinha vendido o último pedaço de orgulho que tinha, mas tinha a prova. Valéria não conseguia mais dormir naquele quarto. O quarto da mãe ficava no fim do corredor, trancado desde o dia do funeral. Augusto tinha deixado tudo como estava, as roupas no armário, os livros na mesinha de cabeceira, o perfume na penteadeira, como se Clara fosse voltar a qualquer momento. Mas naquela madrugada,
Com o laudo do laboratório escondido debaixo do colchão e o medo martelando no peito, Valéria precisava sentir a mãe perto. Pegou a chave que o pai guardava na gaveta do escritório. Ele achava que ninguém sabia onde estava e abriu a porta. O cheiro de alfazema invadiu o corredor. Clara adorava a alfazema. Valéria entrou e fechou a porta atrás de si. Tudo estava coberto por uma camada fina de poeira. A cama arrumada, as cortinas fechadas, a foto dela e de Augusto no dia do casamento. Sorrindo, sem imaginar que 20 anos depois ela estaria morta e ele casado com uma víbora, sentou na cama, abraçou o travesseiro que ainda guardava um resquício do cheiro da mãe e chorou. Chorou tudo que tinha segurado nas últimas semanas. O medo, a raiva, a saudade sufocante. Mãe, eu não sei mais o que fazer. Sussurrou pro vazio. A Renata tá ganhando e eu tô tão cansada de lutar sozinha. Foi quando o olhar dela caiu na cômoda, o porta-retrato preto, a foto da mãe que ficava em todos os cômodos da casa. Mas essa era especial. Era a foto favorita de Clara. Ela segurando Valéria bebê, sorrindo daquele jeito que iluminava o mundo inteiro. Valéria se levantou e pegou o porta-retrato. Estava pesado, empoeirado. Passou a mão no vidro, limpando. E foi quando percebeu. Tinha algo atrás. O coração disparou. Virou o porta-retrato. Atrás, preso com fita adesiva amarelada pelo tempo, tinha um envelope e escrito na letra delicada da mãe. Para Valéria, quando estiver pronta para a verdade, as mãos tremeram tanto que quase derrubou tudo. Arrancou o envelope, rasgou a borda, puxou os papéis de dentro. A primeira coisa que viu foi a carta, manuscrita, com a caligrafia inconfundível de Clara. Minha filha amada, se você está lendo isso, significa que eu não sobrevivi ao parto. Significa que não consegui ver meus bebês crescerem. Não consegui te ver formar, casar, ser feliz, e isso me parte o coração, mas eu precisava te deixar preparada. Há coisas que seu pai não sabe, coisas que eu descobri tarde demais. Quando fiz meu testamento, 3 dias antes do parto, incluí cláusulas específicas com meu advogado, Lodore Mendes, da Notaria de Santana. Ele tem a via original. A cláusula principal é esta: se alguém, qualquer pessoa, tentar manipular você a abrir mão da sua herança ou machucar seus irmãos de qualquer forma, essa pessoa fica automaticamente excluída de todos os benefícios do meu patrimônio. Tudo, sem exceção. Eu tive um pressentimento, filha, não sei explicar, mas senti que precisava proteger vocês mesmo depois de morta. Neste envelope também estão as pulseirinhas do Hospital dos Trigêmeos. Guarde-as. Os números de identificação são MT 2847, EM 2848, GL 2849. Se alguém tentar contestar a identidade deles, você tem prova. E mais uma coisa, meu amor, mais importante que tudo. Confie apenas em quem ama seus irmãos sem pedir nada em troca. Essa pessoa vai aparecer. Pode não ser quem você espera, mas você vai reconhecer pelo coração, não pelos olhos. Proteja-os, Valéria. Proteja-os com tudo que você tem, com todo o meu amor eterno, mamãe. Valéria leu 3 vezes, depois 4. As lágrimas caíam no papel, borrando algumas palavras, mas ela não conseguia parar. A mãe tinha previsto. Pegou as pulseirinhas do envelope, 3 pulseirinhas minúsculas de plástico hospitalar, cada uma com um número, apertou-as contra o peito e correu. Precisava contar para Mariana. Agora. Mas quando abriu a porta do quarto da mãe, Renata estava no corredor de braços cruzados, sorrindo. Que coincidência te encontrar aqui, Valéria. Achei que esse quarto era proibido. Sai da minha frente. Valéria tentou passar, mas Renata bloqueou o caminho. O que você tem na mão? Nada que te interesse. Deixa eu ver. Renata avançou, tentando arrancar o envelope, mas Valéria se esquivou.
Solta! Começou uma luta. Renata puxou o cabelo de Valéria, que gritou e empurrou a madrasta contra a parede. O envelope caiu no chão, os papéis se espalhando. Renata se abaixou para pegar, mas Valéria foi mais rápida. Juntou tudo de qualquer jeito. Abraçou contra o peito e saiu correndo. Volta aqui! Renata correu atrás, os saltos batendo no chão de mármore. Valéria subiu a escada 2 degraus de cada vez, o coração explodindo, e irrompeu no quarto dos bebês. Mariana estava dando mamadeira para o Gael e quase derrubou tudo quando viu Valéria entrar feito um furacão. Tranca a porta! Valéria gritou. Mariana colocou Gael no berço e correu para a porta, girando a chave na fechadura no exato momento em que Renata chegou do outro lado, socando a madeira. Abre essa porta agora! O que está acontecendo? Mariana perguntou ofegante. Valéria jogou os papéis na cama. Eu achei a prova. Minha mãe deixou tudo explicado. As duas se sentaram na cama enquanto Renata socava a porta do lado de fora. Gritando ameaças, Mariana leu a carta, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o papel. Meu Deus, sussurrou. Sua mãe sabia. Ela sabia que algo assim podia acontecer. E olha, Valéria mostrou as pulseirinhas. Tem os números de identificação dos bebês. A gente pode provar quem eles são. Se a Renata tentar alguma coisa. Mariana pegou uma das pulseirinhas. Era tão pequena, tão frágil. A gente precisa levar isso para o advogado, junto com o laudo do laboratório. Ela não vai deixar. Valéria apontou para a porta. Onde Renata continuava batendo, ela vai fazer de tudo para impedir. Então a gente vai ter que ser mais esperta que ela. Naquele momento, a voz de Augusto ecoou no corredor. Renata, o que está acontecendo? O barulho parou. Mariana e Valéria se entreolharam. É o seu pai, Mariana sussurrou. A gente conta para ele agora. E se ele não acreditar? A gente tem a carta da sua mãe, a gente tem o laudo, a gente tem tudo. Mariana segurou os ombros de Valéria. Ele vai acreditar. Valéria respirou fundo e destravou a porta. Augusto estava parado no corredor, de pijama, os olhos vermelhos de sono e confusão. Renata estava ao lado dele, o cabelo bagunçado, a maquiagem borrada, mas com aquela expressão de vítima que ela sabia fazer tão bem. Amor, a Valéria me atacou. Renata disse, a voz chorosa. Eu só perguntei o que ela estava fazendo no quarto da Clara e ela me empurrou, me machucou. Mentira, Valéria gritou. Pai, ela tentou me roubar. Roubar o quê? Augusto passou a mão no rosto exausto. Isso, Valéria mostrou a carta. Uma carta que a mamãe deixou para mim, escondida no porta-retrato do quarto dela. Augusto ficou pálido. O quê? Lê, pai. Por favor, lê. Ele pegou a carta com mãos trêmulas. Começou a ler e a cada linha, o rosto dele ia mudando. Surpresa, choque, dor. Renata tentou se aproximar, mas Mariana bloqueou o caminho. Acho melhor a senhora ficar aí. Você não manda em mim, sua... Renata. A voz de Augusto saiu baixa, perigosa. Silêncio. Ele terminou de ler. Olhou para a carta, para as pulseirinhas, de volta para a carta. Clara escreveu isso 3 dias antes de morrer. Disse, a voz quebrada. Eu nem sabia. Ela sabia que alguém podia tentar machucar a gente, Valéria disse. E ela estava certa, pai. Olha, pegou o laudo do laboratório que Mariana tinha escondido debaixo do colchão. A Renata colocou pimenta na chupeta dos bebês. A gente tem prova. Augusto leu o laudo. E quando levantou os olhos, olhou para Renata de um jeito que Mariana nunca tinha visto. Não era raiva, era pior. Era decepção absoluta. Explica, ele disse. Amor, isso é um mal-entendido. Explica, Renata recuou. A máscara estava rachando. Eu não fiz nada. Essas duas estão inventando tudo isso porque têm ciúmes de mim. A Valéria nunca me aceitou. E essa garçonete está tentando roubar você de mim. Tem mais. Mariana disse quieta, pegou o celular.
A Valéria gravou ela falando ao telefone, planejando machucar os bebês. Apertou o play. A voz de Renata saiu distorcida, mas clara. Não é para matar, só o suficiente para deixar bem claro que ela não é competente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Augusto olhou para a esposa e Renata olhou de volta, percebendo que tinha perdido completamente. Renata não dormiu naquela noite. Ninguém dormiu. Augusto tinha se trancado no escritório com a carta, o laudo e as gravações. Valéria e Mariana ficaram no quarto dos bebês. Cada uma numa poltrona, esperando o que? Elas não sabiam ao certo, mas sabiam que algo ia acontecer. E aconteceu na manhã seguinte. Renata desceu as escadas com 2 malas. Estava impecável como sempre. Maquiagem perfeita, roupa cara, salto alto. Mas tinha algo diferente nos olhos. Desespero disfarçado de raiva. Eu vou para casa da minha irmã por uns dias, anunciou. A voz controlada demais. Até esse mal-entendido se resolver. Augusto apareceu na porta do escritório. Não tinha dormido. Isso era óbvio. Os olhos estavam fundos, a barba por fazer, a camisa amarrotada. Você não vai para lugar nenhum, ele disse. Desculpa. Nós vamos resolver isso hoje, agora. Ele pegou o celular. Já liguei para o Dr. Mendes, o advogado da Clara. Ele está esperando a gente na notaria em 2 horas. O rosto de Renata perdeu um pouco da cor. Amor, isso é desnecessário. Chega. A voz dele saiu cansada, mas firme. Chega de mentiras, chega de manipulação. A gente vai sentar com